Se você clicou nesse vídeo, eu quero te pedir apenas uma coisa. Fica comigo até o final, porque talvez você não tenha chegado aqui por acaso. Talvez você esteja vivendo um daqueles momentos em que ninguém, absolutamente ninguém, consegue entender o que está acontecendo com você, dentro de você. Por fora, a vida continua. Você acorda, faz o que precisa ser feito, conversa com as pessoas, cumpre suas responsabilidades, mas por dentro você sente um vazio que não sabe explicar. É como se a vida tivesse perdido as cores, como se algo tivesse se apagado e você já não soubesse mais como acender essa luz novamente. Talvez você esteja cansada, não aquele cansaço que passa depois de uma boa noite de sono, mas um cansaço da alma, um cansaço que faz você questionar tudo, questionar seus sonhos, seu caminho, suas escolhas e até mesmo a sua fé. Talvez existam noites em que você deita a cabeça no travesseiro e pensa: qual é o sentido de tudo isso? Por que eu continuo lutando? Será que algum dia as coisas vão melhorar? E o mais difícil é que muitas vezes você faz essas perguntas em silêncio, porque sente que ninguém entenderia. Eu quero que você saiba de uma coisa: o fato de você estar perdida não significa que está sem direção. O fato de você estar cansada não significa que acabou. E o fato de você não enxergar sentido agora não significa que ele não exista. Às vezes, estamos tão mergulhados na dor que não conseguimos enxergar além dela. É como estar dentro de uma tempestade. Quando a chuva está caindo forte, parece impossível acreditar que o sol ainda existe, mas ele continua lá, mesmo escondido pelas nuvens. Talvez a vida tenha sido mais dura com você do que as pessoas imaginam. Talvez você está carregando responsabilidades que ninguém viu. Talvez tenha chorado escondida para não preocupar ninguém. Talvez tenha perdido coisas que eram importantes para você. Talvez tenha sido decepcionada por pessoas que prometeram ficar. Talvez tenha dado o seu melhor e ainda assim não tenha recebido o que esperava. E isso machuca. Machuca porque ninguém entra em uma batalha esperando sair ferido. Mas a verdade é que algumas feridas não aparecem no corpo. Elas aparecem no brilho dos olhos que desapareceu, na esperança que diminuiu, na vontade de desistir que aparece de vez em quando. E eu quero falar diretamente com a mulher que está me ouvindo agora. Você está pensando em desistir dos seus sonhos, você que já não acredita mais em si mesma, você que sente que perdeu quem era. Escuta com atenção. Você não é o que aconteceu, você não é a traição que sofreu, você não é o abandono que viveu, você não é o erro que cometeu, você não é o fracasso que enfrentou. Existe muito mais em você do que a dor que você está sentindo nesse momento. Muito mais. Às vezes, quando a vida perde o sentido, o que realmente aconteceu foi que nós perdemos a conexão com nós mesmas. Ficamos tão ocupadas tentando sobreviver que esquecemos de viver. Ficamos tão preocupadas em cuidar dos outros que esquecemos de cuidar do nosso coração. Ficamos tão focadas nos problemas dos outros que esquecemos das possibilidades. Esquecemos dos nossos problemas. E sem perceber, começamos a acreditar que a nossa história acabou, mas não acabou. Talvez esse seja apenas um capítulo difícil. E capítulos difíceis não são o final do livro. Agora eu quero fazer uma pequena pausa. Se puder, feche os olhos por alguns segundos. Respire profundamente.
e faça essa oração comigo. Deus, eu não sei exatamente como eu cheguei até aqui, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece cada lágrima que eu derramei em silêncio. Conhece os medos que eu escondo atrás dos meus sorrisos. O Senhor conhece as batalhas que ninguém vê. Hoje eu não venho pedir respostas para tudo. Eu venho pedir força. Força para continuar. Força para acreditar novamente. Força para enxergar a esperança onde existe apenas cansaço. Pai, quando eu não conseguir ver o caminho, segura a minha mão. Quando eu sentir vontade de desistir, lembra-me que a minha história ainda não terminou. Quando eu me sentir sozinha, lembra-me que o Senhor está comigo. E quando a vida perdeu sentido, ajuda-me a confiar que existe um propósito maior do que eu consigo enxergar agora. Amém. Talvez você não tenha percebido, mas você chegou até aqui. E isso já diz muito sobre você, porque houve dias em que você achou que não conseguiria continuar, mas continuou. Houve momentos em que você pensou que não suportaria, mas suportou. Você é mais forte do que imagina. Só está cansada, e pessoas cansadas precisam descansar, não desistir. Existe uma diferença enorme. Talvez você esteja olhando para uma porta fechada, mas a vida ela é curiosa. Muitas vezes aquilo que parecia o fim era apenas um redirecionamento. Aquilo que parecia uma perda estava abrindo espaço para algo novo. Aquilo que parecia destruição estava preparando uma reconstrução. Só entendemos algumas fases olhando para trás. Enquanto estamos vivendo, tudo parece confuso. Então eu quero que você faça uma promessa para si mesma. Não tome decisões definitivas em dias de cansaço. Não desista de você enquanto está ferida. Não conclua que a sua vida não tem valor apenas porque está atravessando uma fase difícil. Espere, respire, descanse, cure-se e permita que o tempo mostre aquilo que hoje você não consegue enxergar. E antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar uma verdade no seu coração. A sua vida vale mais do que esse momento difícil. A sua história é maior do que esta dor. O seu futuro é maior do que os seus medos. E existe uma versão sua lá na frente que vai olhar para trás e agradecer por você não ter desistido hoje. Não desista. Não desista. Continue caminhando. Um passo de cada vez, uma oração de cada vez, um dia de cada vez. Porque a vida tem uma maneira bonita de surpreender quem decide continuar. E quem sabe, talvez esse vídeo tenha chegado até você justamente para lembrar uma coisa que a dor tentou fazer você esquecer. Você ainda tem motivos para continuar. Você ainda tem capítulos para escrever. Você ainda tem sonhos para viver. E acima de tudo, você ainda tem valor, mesmo que hoje não consiga enxergar. Então, por favor, não desista de você. Ainda existe uma vida esperando para florescer dentro da sua história.